Você conseguiria imaginar perder tudo, em apenas uma noite? Foi exatamente isso que aconteceu com Helena. Depois de 12 anos de casamento, ela foi humilhada diante de toda a família do marido, viu a amante ocupar seu lugar na própria casa e saiu da mansão carregando apenas 2 malas. Todos acreditavam que aquela era a derrota definitiva de uma mulher que nunca trabalhou e que sempre viveu à sombra do marido. Mas havia uma verdade que ninguém naquela sala conhecia. Enquanto celebravam uma falsa vitória, Helena já havia descoberto uma traição muito maior do que um caso extraconjugal. E, acima de tudo, ela era a única pessoa capaz de destruir tudo o que eles acreditavam possuir. Esta é uma história sobre traição, ganância, justiça e a força de uma mulher que decidiu recuperar não apenas seu patrimônio, mas também sua dignidade. A chuva caía forte naquela noite. As gotas escorriam pelas enormes janelas da mansão, enquanto o silêncio dentro da sala parecia ainda mais pesado do que o temporal lá fora. Todos estavam reunidos. O marido. Os sogros. O cunhado. A cunhada. E, ocupando o lugar onde durante 12 anos apenas uma mulher havia se sentado, estava a secretária da empresa. Ela usava um vestido elegante. Sorria discretamente. Como alguém que acreditava já ter vencido. No centro da sala, Helena permanecia de pé. As mãos entrelaçadas. O coração acelerado. Ela ainda tentava entender por que fora chamada às pressas para aquela reunião familiar. Até que Augusto jogou uma pasta de documentos sobre a mesa de mármore. O estalo ecoou pela casa inteira. Chega, Helena. Não faz mais sentido continuar com essa farsa. Ela piscou lentamente. Farsa? Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a fazer um grande discurso. Nosso casamento acabou. Nenhuma lágrima caiu. Ainda não. A sogra cruzou os braços. Finalmente você tomou coragem, meu filho. O sogro permaneceu em silêncio, evitando olhar para Helena. A amante apenas abaixou os olhos, fingindo constrangimento. Mas havia um pequeno sorriso escondido no canto de seus lábios. Helena olhou ao redor. 12 anos. 12 anos dedicados àquela família. Aniversários organizados por ela. Natal preparado por ela. Viagens planejadas por ela. Problemas resolvidos por ela. E, naquele momento, nenhum deles parecia enxergar qualquer valor em sua presença. Augusto caminhou até a escada. Segurava uma mala. Depois outra. As duas foram deixadas aos pés dela. Suas coisas já estão prontas. O mundo pareceu perder o som. Helena encarou as malas. Tudo o que restava de 12 anos cabia ali. A sogra quebrou o silêncio. Você deveria agradecer por estar saindo com dignidade. A amante levantou-se do sofá. Passou lentamente ao lado de Helena. Subiu a escada. Sem pedir licença. Sem olhar para trás. Foi diretamente para o quarto do casal. Como se aquele lugar sempre tivesse pertencido a ela. Cada passo da jovem sobre os degraus parecia esmagar uma lembrança. Augusto observou tudo sem demonstrar qualquer culpa. As fechaduras serão trocadas amanhã. Helena finalmente ergueu os olhos. Fitou o homem que um dia jurou amá-la. Depois encarou cada rosto naquela sala. Ninguém a defendia. Ninguém. Exceto uma pessoa. Clara, sua cunhada, deu um passo à frente. Augusto, isso está errado. Ele nem respondeu. A sogra lançou um olhar duro para a filha. Não se meta. Clara apertou os punhos. Queria dizer muito mais. Mas sabia que ninguém ali lhe daria ouvidos. Helena respirou fundo. Surpreendentemente, não implorou. Não discutiu. Não fez escândalo. Apenas segurou a alça de uma das malas.
Por alguns segundos, seus olhos encontraram os de Augusto. Ele esperava lágrimas. Desespero. Súplicas. Mas encontrou apenas um silêncio que não conseguiu interpretar. Então ela perguntou, com uma calma quase inquietante: tem certeza de que essa é a decisão que você quer tomar? Augusto sorriu com arrogância. Nunca tive tanta certeza de alguma coisa. Ela apenas assentiu. Entendi. Virou-se. Caminhou em direção à porta. A chuva aumentava do lado de fora. Quando sua mão tocou a maçaneta, uma última frase da sogra atravessou a sala. Você entrou nesta família sem nada, e está saindo exatamente da mesma forma. Nenhum deles percebeu o leve sorriso que surgiu no rosto de Helena. Era discreto. Quase imperceptível. Mas carregava um significado que mudaria completamente aquela história. Porque havia uma verdade que todos naquela casa ignoravam. Aquela mansão nunca pertencera à família de Augusto. A empresa que sustentava o luxo em que viviam jamais crescerá apenas por mérito dele. As contas que pagavam aquela vida extravagante nunca dependeram exclusivamente do dinheiro que ele dizia ganhar. E o maior erro daquela noite não foi a traição. Nem a humilhação. Nem a expulsão. O maior erro foi acreditar que estavam colocando para fora apenas uma dona de casa. Sem saber, haviam acabado de expulsar a mulher que sustentava silenciosamente todo o império que julgavam possuir. E, a partir daquele instante, tudo o que eles chamavam de riqueza começaria, lentamente, a desaparecer. Mas antes que a verdade viesse à tona, era preciso entender como Helena suportou tantos anos de silêncio, desprezo e mentiras sem que ninguém percebesse quem ela realmente era. 12 anos antes, Helena conheceu Augusto em um congresso de empreendedorismo. Ele era bonito. Carismático. Sabia exatamente como conquistar uma sala inteira apenas com a própria voz. Ela, ao contrário, era discreta. Gostava de ouvir mais do que falar. Enquanto muitos disputavam atenção, Helena observava. Percebia detalhes que quase ninguém via. Foi isso que chamou a atenção de Augusto. Ele dizia admirar sua inteligência. Sua calma. Sua capacidade de resolver qualquer problema sem transformar tudo em um espetáculo. Nos primeiros anos, parecia um casamento perfeito. Viagens. Planos. Projetos. Promessas. Augusto dizia que os dois construiriam um império juntos. E Helena acreditou. Quando ele decidiu abrir uma nova empresa, ela foi a primeira a apoiá-lo. Passava horas revisando contratos. Organizando processos. Analisando riscos. Sempre nos bastidores. Sempre longe dos holofotes. Quando alguém elogiava o crescimento da empresa, Augusto sorria e agradecia sozinho. Ela nunca fazia questão de aparecer. Sempre dizia: o importante é que dê certo. E dava. Ano após ano, os negócios prosperavam. A empresa crescia. O patrimônio aumentava. A família comemorava cada conquista. Mas havia uma curiosidade que ninguém parecia ter. Como tudo aquilo havia crescido tão rápido? Augusto sempre respondia da mesma forma. Trabalho duro. Ninguém fazia outra pergunta. Com o passar dos anos, Helena deixou a própria carreira de lado. Foi uma decisão que acreditava ser temporária. Augusto insistia. Você não precisa trabalhar. Cuida da casa. Cuida da nossa vida. Eu cuido do resto. Ela acreditou. Transformou a mansão em um verdadeiro lar. Recebia clientes. Organizava jantares importantes. Planejava eventos beneficentes. Lembrava aniversários. Apoiava funcionários. Conhecia o nome de cada empregado da casa. Perguntava sobre suas famílias. Ajudava discretamente quem precisava. Para todos os visitantes, parecia apenas uma dona de casa elegante. Sempre impecável. Sempre sorrindo. Sempre educada.
mas invisível. Quando empresários visitavam a residência, perguntavam: "E sua esposa trabalha com o quê?" Augusto respondia antes mesmo que ela abrisse a boca: "Ela cuida da casa." Helena apenas sorria. Nunca corrigia. Nunca fazia questão de explicar. Alguns interpretavam aquele silêncio como falta de ambição. Outros, como submissão. Ela deixava que pensassem o que quisessem. Na empresa, a situação não era muito diferente. Helena aparecia poucas vezes por mês. Quando aparecia, caminhava pelos corredores cumprimentando funcionários pelo nome. Recebia sorrisos sinceros. Mas algo curioso sempre acontecia. Os diretores mudavam imediatamente de postura quando a viam. Executivos interrompiam conversas. Alguns pareciam nervosos. Outros faziam questão de acompanhá-la até o elevador. Augusto interpretava aquilo como respeito pela esposa do presidente. Nunca percebeu que era algo diferente. Em uma dessas visitas, um gerente recém-contratado comentou discretamente com outro funcionário: "Impressionante como todo mundo trata a senhora Helena." O colega respondeu em voz baixa: "Você chegou faz pouco tempo, então é melhor não fazer perguntas." "Por quê?" O homem apenas sorriu. "Algumas pessoas aqui sabem muito mais do que aparentam." Antes que pudesse perguntar novamente, ambos se calaram ao ver Helena se aproximando. Ela sorriu com gentileza. "Bom dia, senhores." "Bom dia, dona Helena." Os dois esperaram que ela entrasse no elevador. Só depois voltaram a respirar normalmente. Naquela mesma semana, Augusto chegou em casa irritado. "Não entendo por que certos diretores insistem em consultar você sobre assuntos da empresa." Helena levantou os olhos do livro que lia. "Talvez porque me conheçam há muitos anos." Ele riu. "Você sempre foi boa em conquistar as pessoas." Ela fechou o livro lentamente. "Talvez seja isso." Não disse mais nada. Poderia ter explicado. Poderia ter contado por que alguns daqueles diretores demonstravam tanto respeito. Mas preferiu permanecer em silêncio. Era um silêncio que já durava anos. Durante anos, quem olhava de fora tinha inveja da família Albuquerque. Nas revistas de negócios, Augusto aparecia como um empresário visionário. Nas redes sociais, a mansão era cenário de festas elegantes. As viagens internacionais pareciam saídas de um catálogo de luxo. Os jantares beneficentes rendiam elogios. Todos sorriam para as câmeras. Todos pareciam felizes. Mas as portas daquela casa escondiam uma realidade completamente diferente. E Helena conhecia cada rachadura daquele retrato perfeito. Augusto sempre gostou de ser admirado. Desde jovem, acreditava que sucesso era sinônimo de poder. Gostava de entrar em restaurantes e ser reconhecido. Fazia questão de reservar as melhores mesas. Dirigia carros caros. Usava relógios importados. Quando alguém elogiava sua inteligência, seus olhos brilhavam. Quando alguém discordava dele, interpretava aquilo como uma afronta. No início do casamento, Helena admirava sua determinação. Ela acreditava que a ambição dele era combustível para construir uma vida melhor. Com o passar dos anos, percebeu que aquela ambição nunca tinha limites. Nada era suficiente. Nem dinheiro. Nem reconhecimento. Nem o amor que ela lhe oferecia. Para Augusto, tudo precisava girar ao seu redor. Em sua cabeça, era ele quem sustentava todos. Era ele quem criava oportunidades. Era ele quem havia construído cada conquista daquela família. Ele realmente acreditava nisso. Jamais parou para pensar em quantas vezes Helena resolvera problemas antes mesmo que chegassem até sua mesa. Laura, a sogra, era uma mulher elegante e impecável. Nunca levantava a voz. Nunca fazia escândalos. Sua arma era outra. As palavras. Sabia exatamente como ferir alguém usando um sorriso. Esse vestido ficou bonito, apesar de não favorecer muito sua cintura.
Você cozinha bem, pena que nunca conseguiu dar um neto para esta família. Augusto trabalha demais, ainda bem que alguém precisa produzir. Ela dizia tudo com delicadeza. Como se fosse apenas uma observação. Quando Helena se entristecia, Laura respondia sempre da mesma maneira. Você interpreta tudo errado. Com o tempo, Helena começou a duvidar da própria percepção. Talvez realmente estivesse exagerando. Talvez fosse sensível demais. Era assim que Laura mantinha o controle. Nunca deixava marcas visíveis. Rubens, o sogro, era diferente. Era um homem tranquilo. Educado. Jamais insultou Helena diretamente. Mas também nunca a defendeu. Via os comentários da esposa. Via a arrogância do filho. Percebia a tristeza estampada no rosto da nora. Mesmo assim, permanecia em silêncio. Para ele, evitar conflitos era mais importante do que enfrentar injustiças. Esse silêncio machucava Helena tanto quanto as ofensas. Porque, às vezes, a omissão também escolhe um lado. Henrique, o irmão mais novo de Augusto, vivia como se ainda fosse um adolescente. Tinha um cargo importante na empresa. Um salário generoso. Um carro de luxo. Mas raramente entregava resultados. Quando algo dava errado, encontrava um culpado. Quando algo dava certo, fazia questão de aparecer na foto. Acreditava que o sobrenome lhe garantia privilégios. Gostava de repetir. Família ajuda família. O que nunca dizia era que essa ajuda sempre vinha em uma única direção. Recebia muito. Contribuía pouco. A única exceção naquela casa era Clara. A irmã caçula de Augusto. Desde o primeiro dia, tratou Helena como uma irmã. Enquanto os demais a enxergavam como alguém de fora, Clara fazia questão de incluí-la em tudo. Era a primeira a perceber quando Helena escondia uma tristeza atrás de um sorriso. Você pode me contar. Helena quase nunca contava. Não queria criar conflitos. Nem colocar Clara contra a própria família. Mesmo assim, Clara nunca deixou de observá-la. E foi justamente por observar tanto que começou a notar mudanças estranhas no comportamento do irmão. Mensagens apagadas. Reuniões fora de hora. Viagens inesperadas. Perfume feminino em seu carro. Quando comentou discretamente com a mãe, ouviu uma resposta fria. Você está imaginando coisas. Mas Clara sabia que não estava. Então havia Vanessa. A secretária. Ela entrou na empresa 5 anos antes. Competente. Organizada. Sempre elegante. Conquistava todos com facilidade. Sabia exatamente o que dizer em cada situação. Na frente de Helena, era educada. Prestativa. Quase afetuosa. Dona Helena, posso ajudá-la com alguma coisa? Precisa de um café? O senhor Augusto comentou que a senhora gosta dessas flores. Tudo parecia perfeito. Até que pequenos detalhes começaram a incomodar. Vanessa conhecia compromissos pessoais demais. Sabia onde Augusto estaria antes mesmo dele avisar. Respondia perguntas que deveriam ser respondidas apenas por ele. E, aos poucos, começou a ocupar espaços que nunca lhe pertenciam. Primeiro, passou a acompanhá-lo em eventos. Depois, em viagens de negócios. Mais tarde, jantares que antes eram exclusivos do casal. Sempre havia uma justificativa. Ela entende do projeto. Precisamos fechar um contrato. É apenas trabalho. Helena tentava acreditar. Porque confiar era mais fácil do que aceitar a possibilidade de uma traição. Naquele domingo, durante um almoço em família, Laura voltou ao assunto que mais machucava Helena. Já pensou em procurar um médico? Todos olharam para ela. Helena pousou lentamente os talheres. Sobre o quê? Sobre não conseguir engravidar. O silêncio tomou conta da mesa. Clara abaixou a cabeça. Sabia que aquele assunto era cruel.
Helena respirou fundo antes de responder. Eu estou bem. Laura insistiu. Uma mulher só se realiza completamente quando se torna mãe. Augusto continuou almoçando como se não tivesse ouvido nada. Nem uma palavra. Nem um gesto. Nada. Helena olhou discretamente para ele. Esperava que dissesse a verdade. Que explicasse que ela nunca tivera dificuldades para engravidar. Que fosse honesto, ao menos uma vez. Mas Augusto permaneceu calado. Mais tarde, quando ficaram sozinhos no quarto, Helena perguntou em voz baixa. Por que você não disse nada? Ele nem levantou os olhos do notebook. Porque não achei necessário. Sua mãe acha que o problema sou eu. Deixa isso para lá. Ela respirou fundo. Augusto, eu sempre quis ser mãe. Ele fechou o computador com certa impaciência. E eu já disse que não quero filhos. Mas você sempre fala, ainda não. Ele desviou o olhar e disse. Porque era mais fácil do que dizer a verdade. Em seguida foi para o escritório da mansão. Aquelas palavras atravessaram Helena como uma lâmina. Pela primeira vez, ela percebeu que passará anos alimentando uma esperança que existia apenas dentro dela. Naquela noite, entrou discretamente no quarto que havia preparado em segredo. Abriu o armário. Ali estavam os sapatinhos de bebê. Uma manta bordada à mão. Alguns livros infantis. Presentes comprados ao longo dos anos. Ela segurou um pequeno ursinho de pelúcia contra o peito. As lágrimas vieram em silêncio. Enquanto isso, no escritório da mansão, Augusto recebia uma mensagem de Vanessa. Está tudo certo. Ela continua sem desconfiar de nada. Ele sorriu. Apagou a conversa. E voltou para a sala como se absolutamente nada estivesse acontecendo. Mal sabia que aquele segredo estava prestes a desmoronar. Porque, pela primeira vez em muitos anos, alguém começava a observar seus passos com a mesma atenção que Helena sempre observou os detalhes da vida. E essa pessoa mudaria completamente o rumo daquela história. Existem dores que chegam de uma vez. E existem aquelas que se instalam devagar. Todos os dias. Em pequenas doses. Tão discretas que, quando a pessoa percebe, já não reconhece quem se tornou. Foi assim com Helena. Ela não acordou, certa manhã, sentindo que havia perdido seu lugar. Essa sensação foi construída ao longo de muitos anos. Um comentário aqui. Um silêncio ali. Uma ausência. Uma promessa adiada. Até que viver naquela casa passou a significar caminhar sobre um chão que nunca parecia realmente seu. Na mansão dos Albuquerque, Helena era a primeira a acordar. Mesmo com empregados responsáveis por cada detalhe, ela gostava de acompanhar a rotina. Perguntava ao jardineiro sobre as flores. Conversava com a cozinheira sobre o almoço. Sabia que o motorista tinha uma filha prestes a entrar na faculdade. Lembrava o aniversário do porteiro. Ajudava discretamente a funcionária da lavanderia, cujo marido enfrentava um tratamento de saúde. Ela conhecia cada pessoa daquela casa pelo nome. E todos a admiravam. Não porque fosse rica. Mas porque tratava cada um com respeito. Certa manhã, enquanto organizava uma campanha beneficente promovida pela empresa, a governanta aproximou-se. Dona Helena. Sim, Marta. A senhora faz tudo por essa família. Helena sorriu. Faço porque gosto. Marta hesitou antes de continuar. Só queria que alguém fizesse pela senhora o mesmo que a senhora faz por todos. Aquelas palavras ficaram ecoando durante o resto do dia. Naquela noite, a família recebeu alguns investidores estrangeiros para um jantar importante. Helena passou horas organizando cada detalhe. Escolheu o cardápio. Coordenou a decoração. Separou os lugares de cada convidado conforme o protocolo. Tudo precisava estar perfeito. E estava. Quando os convidados chegaram, Augusto foi recebido com aplausos e cumprimentos. Que casa maravilhosa!
Sua esposa tem muito bom gosto. Ele apenas sorriu. Temos uma boa equipe. Helena ouviu a resposta. Baixou discretamente os olhos. Nenhuma palavra de reconhecimento. Nem um simples, foi ela quem organizou tudo. Durante o jantar, um dos empresários elogiou a organização impecável do evento. Antes que Helena pudesse responder, Vanessa sorriu. Fizemos um grande trabalho em conjunto. Helena olhou para a secretária. Ela jamais havia participado da organização daquele jantar. Mesmo assim, ninguém questionou. Augusto também não. Pela primeira vez, Helena sentiu que outra pessoa começava a ocupar espaços que antes pertenciam naturalmente a ela. Os meses seguintes trouxeram mudanças sutis. Mudanças quase imperceptíveis. Mas constantes. Vanessa passou a acompanhar Augusto em reuniões noturnas. Depois, em viagens de negócios. Em seguida, começou a aparecer também nos almoços de domingo. Sempre havia uma justificativa. Ela veio entregar alguns documentos. Aproveitou que estava por perto. O projeto é urgente. Laura parecia encantada. Essa moça é muito eficiente. Henrique ria. Se todos trabalhassem como ela, a empresa dobraria de tamanho. Helena apenas escutava. Clara, porém, observava tudo em silêncio. Numa tarde, enquanto ajudavam a arrumar a mesa após um almoço de família, Clara aproximou-se discretamente. Você nunca achou estranho? Helena continuou dobrando os guardanapos. O quê? Vanessa estar presente em praticamente tudo. Helena sorriu sem convicção. Ela é a secretária do Augusto. Secretárias não costumam participar de jantares em família. Helena ficou em silêncio. Clara percebeu. Você também notou. Não quero imaginar coisas. Às vezes, imaginar dói menos do que descobrir. Helena mudou de assunto. Ainda não estava preparada para enfrentar aquela possibilidade. Na empresa, outra situação começou a incomodá-la. Sempre que chegava sem avisar, encontrava um ambiente estranho. As conversas paravam. Portas eram fechadas. Funcionários trocavam olhares rápidos. Ninguém era desrespeitoso. Muito pelo contrário. Mas existia uma tensão que ela não conseguia explicar. Em uma dessas visitas, encontrou Gustavo, diretor financeiro, parado diante da janela. Ele parecia preocupado. Está tudo bem, Gustavo? O homem sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Está, Dona Helena. Ela percebeu que ele queria dizer mais alguma coisa. Esperou. Mas ele desistiu. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Helena assentiu. Ao sair da sala, Gustavo permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois pegou o telefone. Ela esteve aqui. Fez uma pausa. Não, acho que ela ainda não sabe. Helena já estava longe demais para ouvir. Em casa, o distanciamento entre ela e Augusto tornava-se cada vez mais evidente. As conversas diminuíram. Os jantares passaram a ser silenciosos. Ele chegava tarde. Saía cedo. Vivia olhando para o celular. Sempre que ela perguntava sobre o trabalho, recebia respostas curtas. Muita coisa para resolver. Depois conversamos. Estou cansado. Numa sexta-feira, Helena preparou o prato preferido dele. Era aniversário de casamento. 12 anos. Acendeu velas. Escolheu uma música que costumavam ouvir quando eram mais jovens. Olhou o relógio. 8 da noite. 9. 10. Às 11 horas, Augusto entrou em casa falando ao telefone. Passou por ela sem notar a mesa posta. Sim, Vanessa, amanhã resolvemos isso. Ele desligou. Só então percebeu as velas. O que é isso? Helena sorriu com delicadeza. Hoje é nosso aniversário de casamento.
Augusto permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois levou a mão à testa. Eu esqueci. Ela tentou esconder a decepção. Não tem problema. Ele olhou rapidamente para a mesa. Já comi. Mais uma vez. Vanessa havia jantado com ele após uma reunião. Helena recolheu os pratos sozinha. As velas queimaram até o fim. Naquela madrugada, enquanto guardava a louça, encontrou no bolso do paletó de Augusto um recibo. Não era de um restaurante onde costumavam ir. Era de um hotel. 2 hóspedes. Suíte presidencial. Seu coração acelerou. Tentou encontrar uma explicação racional. Talvez fosse uma reunião. Talvez clientes estrangeiros. Talvez um erro. Ela devolveu o recibo ao bolso exatamente como estava. Não disse nada. Mas, pela primeira vez, uma dúvida deixou de ser apenas um medo. Transformou-se em suspeita. Dias depois, outra situação chamou sua atenção. Augusto saiu do banho e deixou o celular sobre a cama. A tela acendeu por alguns segundos. Uma mensagem apareceu na notificação. Já estou com saudade. Sem nome. Sem foto. Apenas um pequeno coração branco. Helena não desbloqueou o aparelho. Não procurou mais mensagens. Não invadiu a privacidade dele. Apenas ficou olhando para a tela até ela apagar novamente. Naquela noite, dormiu de olhos abertos. Pela primeira vez em 12 anos, uma pergunta não saiu de sua cabeça. E se todos estivessem vendo algo que apenas ela insistia em não enxergar? Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Vanessa sorria ao receber uma mensagem de Augusto. Ela continua acreditando em tudo. Asterisco. Vanessa respondeu quase imediatamente. Por pouco tempo. O jogo havia mudado. E, sem que Augusto imaginasse, Helena também começava a mudar. Ainda não havia provas. Apenas pequenos sinais. Mas, às vezes, é justamente um detalhe quase invisível que antecede a maior de todas as verdades. Durante dias, Helena tentou convencer a si mesma de que estava exagerando. Talvez o recibo do hotel tivesse uma explicação. Talvez a mensagem no celular fosse apenas de uma cliente. Talvez Vanessa realmente fosse apenas uma funcionária dedicada. Ela repetia essas possibilidades todas as manhãs, enquanto preparava o café. Mas nenhuma delas conseguia calar a inquietação que crescia dentro dela. Era como se, pela primeira vez em muitos anos, sua intuição estivesse gritando mais alto que o seu desejo de acreditar. Na semana seguinte, Augusto anunciou mais uma viagem de negócios. Vou passar 3 dias em Curitiba. Helena ergueu os olhos da xícara de chá. Tão de repente? Surgiu uma negociação importante. Posso ir com você? A pergunta saiu naturalmente. Durante anos ela o acompanhará em congressos, reuniões e eventos. Augusto demorou alguns segundos para responder. Desta vez não faz sentido. Por quê? Vou passar o dia inteiro em reuniões. Helena sorriu com delicadeza. Isso nunca foi um problema antes. Ele desviou o olhar. Não quero que você fique sozinha no hotel. A resposta soou estranha. Nos últimos anos ele mal tinha tempo para ela. Agora, de repente, preocupava-se com sua solidão? Helena apenas assentiu. Entendo. Mas não entendia. Na manhã da viagem, ela o observou pela janela enquanto ele colocava a mala no porta-malas do carro. Vanessa já estava sentada no banco do passageiro. Ao perceber Helena na janela, a secretária sorriu e acenou. Augusto nem sequer olhou para trás. Quando o carro desapareceu na esquina, Helena permaneceu imóvel por alguns minutos. Depois entrou novamente na casa. Subiu até o antigo quarto de hóspedes. Abriu um armário. Lá dentro havia uma pequena caixa metálica. Dentro dela, um cartão de visitas que não era utilizado havia quase 10 anos. Ela passou os dedos sobre o nome gravado.
Eduardo Salles. Investigador particular. O cartão havia sido entregue por um antigo cliente da empresa, muitos anos antes. Na época, Augusto brincara: "Espero nunca precisar de um homem desses." Helena também esperava. Mas a vida tinha outros planos. Naquela mesma tarde, ela entrou discretamente em um escritório localizado em um prédio comercial no centro da cidade. O ambiente era simples. Sem luxo. Sem ostentação. Um homem de cabelos grisalhos levantou-se ao vê-la. "Senhora Helena?" Ela sorriu. "Faz muitos anos que guardo seu cartão." Eduardo fez sinal para que ela se sentasse. "Em que posso ajudar?" Durante alguns segundos, Helena permaneceu em silêncio. Era estranho colocar em voz alta aquilo que vinha tentando negar. Finalmente disse: "Acho que meu marido está me traindo." Eduardo não demonstrou surpresa. Apenas pegou um bloco de anotações. "A senhora quer confirmar uma suspeita, ou está preparada para descobrir a verdade?" A pergunta a atingiu de forma inesperada. Ela respirou fundo. Pensou nos 12 anos de casamento. Nos sonhos interrompidos. Nas promessas quebradas. Depois respondeu: "Quero a verdade. Mesmo que ela destrua tudo." Durante as 2 semanas seguintes, Helena tentou manter a rotina. Continuou participando dos almoços em família. Continuou organizando eventos beneficentes. Continuou sorrindo. Mas, por dentro, cada minuto parecia durar uma eternidade. Sempre que o telefone tocava, seu coração acelerava. Até que, numa terça-feira à tarde, Eduardo ligou. "Precisamos conversar pessoalmente." A voz dele estava diferente. Mais séria. Helena sentiu um frio percorrer a espinha. "Encontrou alguma coisa?" Houve alguns segundos de silêncio. "Encontrei." Ela fechou os olhos. Era o momento que tanto temia. No escritório do investigador, Eduardo colocou um envelope sobre a mesa. Helena olhou para ele. Mas não teve coragem de abrir. Foi o investigador quem começou. "Seu marido realmente mantém um relacionamento com a senhora Vanessa?" Helena permaneceu imóvel. Nenhuma lágrima. Nenhum grito. Apenas um longo silêncio. Eduardo continuou: "Eles estão juntos há quase 2 anos." 2 anos. Enquanto ela preparava aniversários. Enquanto sonhava em salvar o casamento. Enquanto esperava que ele mudasse de ideia sobre formar uma família. 2 anos. Ela respirou fundo. "Eu imaginava." Eduardo a observou atentamente. "A senhora é mais forte do que imagina." Ela sorriu sem alegria. "Não, apenas estou cansada." Então Eduardo retirou outro envelope da gaveta. Mais grosso. Muito mais pesado. Ele não o entregou imediatamente. Apenas perguntou: "A senhora sabia que seu marido está envolvido em atividades muito mais graves do que uma traição?" Helena franziu a testa. "Como assim?" "Quando comecei a segui-lo, encontrei encontros com Vanessa. Mas continuei investigando. Porque algumas movimentações dele não faziam sentido." Ela sentiu o coração acelerar novamente. "O que você descobriu?" Eduardo empurrou lentamente o segundo envelope em sua direção. "Acho melhor que a senhora veja com seus próprios olhos." Helena abriu a pasta. Havia fotografias. Extratos bancários. Cópias de contratos. Registros de reuniões. Documentos empresariais. Ela folheava tudo sem compreender completamente. Até que um nome chamou sua atenção. Uma empresa que jamais ouvirá ele mencionar. Depois outra. E outra. Eduardo explicou calmamente. Existem empresas registradas em nome de terceiros. Pagamentos sem justificativa. Transferências internacionais. Notas fiscais frias.
Contas paralelas. Helena ergueu lentamente os olhos. Isso é muito provavelmente um esquema de fraude financeira. Ela ficou em silêncio. O investigador respirou fundo antes de continuar. E há mais. Vanessa participa diretamente dessas operações. Henrique também. Alguns contratos levam assinaturas do seu sogro. Sua sogra aparece autorizando movimentações patrimoniais por meio de empresas familiares. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não era apenas um adultério. Era uma organização inteira funcionando escondida atrás da imagem de uma família respeitável. E a Clara? A pergunta saiu imediatamente. Eduardo respondeu sem hesitar. Não encontramos absolutamente nada que a ligue a qualquer irregularidade. Helena fechou os olhos por alguns segundos. Sentiu um inesperado alívio. Ao menos uma pessoa naquela família permanecia íntegra. Eduardo então fez a pergunta que mudaria completamente o rumo daquela história. Senhora Helena, o que pretende fazer agora? Ela olhou novamente para os documentos espalhados sobre a mesa. Durante anos acreditou que precisava salvar aquele casamento. Agora entendia que precisava salvar algo muito mais importante. Sua dignidade. Seu nome. Seu patrimônio. E talvez até centenas de funcionários inocentes que poderiam ser prejudicados por aqueles crimes. Helena não chorou. Apenas fechou cuidadosamente a pasta. Levantou-se. Olhou diretamente para Eduardo. Sua voz saiu firme. Serena. Determinada. Até hoje eu tentei salvar meu marido. A partir de agora, vou salvar aquilo que ele nunca percebeu que sempre foi meu. Naquele instante, sem que Augusto sequer imaginasse, a mulher que ele acreditava ter derrotado começava a preparar o movimento que destruiria, dentro da lei, todas as mentiras sobre as quais ele havia construído seu império. E aquela seria apenas a primeira peça a cair. Helena não voltou para casa imediatamente. Saiu do escritório de Eduardo dirigindo sem destino. A cidade seguia seu ritmo habitual. Pessoas caminhavam pelas calçadas. Restaurantes estavam cheios. Carros buzinavam nos semáforos. Era curioso pensar que o mundo continuava exatamente igual, enquanto o dela acabava de mudar para sempre. Ela estacionou em frente a um lago onde costumava caminhar quando era mais jovem. Sentou-se em um banco. Abriu novamente a pasta entregue pelo investigador. As fotografias da traição já não eram as que mais machucavam. O que realmente doía era perceber que Augusto transformará o casamento em uma ferramenta. Enquanto ela acreditava estar protegendo a família, ele utilizava a confiança dela para esconder crimes. Helena fechou os olhos. Durante alguns minutos, apenas ouviu o som da água. Depois respirou profundamente. Não havia mais espaço para dúvidas. Nem para desculpas. Nem para esperança. Naquele banco, ela tomou a decisão mais importante de sua vida. Não lutaria mais pelo casamento. Lutaria pela verdade. Na manhã seguinte, Helena levantou antes do nascer do sol. Vestiu um conjunto social clássico azul marinho, bem costurado, que não usava havia anos. Prendeu os cabelos em um coque elegante. Olhou para o próprio reflexo. Havia muito tempo não enxergava aquela mulher. Determinada. Segura. Silenciosamente forte. Pegou uma pequena pasta de couro. Entrou no carro. E seguiu para um edifício comercial no centro financeiro da cidade. O prédio não possuía nenhuma placa chamativa. Era discreto. Elegante. Os funcionários da recepção levantaram imediatamente quando ela entrou. Bom dia, doutora Helena. Ela respondeu com um sorriso gentil. Bom dia. A recepcionista pegou o telefone. Vou avisar que a senhora chegou. Não precisa. Ela conhece meu horário. Subiu pelo elevador privativo. No último andar, uma mulher de cabelos grisalhos aguardava diante da porta. Pensei que demoraria mais para voltar.
Helena sorriu. Eu também pensei. As duas se abraçaram. Aquela mulher chamava-se Beatriz. Era advogada. Mas, acima de tudo, era a pessoa em quem Helena mais confiava havia quase 20 anos. O escritório era amplo. As paredes exibiam fotografias antigas. Em uma delas, Helena parecia muito jovem, ao lado do pai. Em outra, inaugurava um moderno prédio empresarial. Beatriz percebeu que Helena observava a fotografia. Seu pai tinha orgulho dessa imagem. Helena sorriu com saudade. Ele dizia que empresas são construídas com confiança. Nunca apenas com dinheiro. Ela passou os dedos sobre a moldura. Eu deveria ter lembrado disso antes. As duas sentaram-se diante da grande mesa de reuniões. Helena entregou toda a documentação recebida de Eduardo. Beatriz levou quase uma hora analisando cada folha. Quando terminou, retirou os óculos. A situação é muito pior do que eu imaginava. Eu também achei. Mas ainda há uma boa notícia. Helena levantou os olhos. Qual? Beatriz abriu uma pasta arquivada há muitos anos. Augusto acredita que controla tudo. Mas continua ignorando algo fundamental. Ela deslizou um documento sobre a mesa. Era o contrato social original da empresa. Helena permaneceu em silêncio. Conhecia cada linha daquele documento. Beatriz apontou para uma cláusula específica. Sua participação societária nunca foi alterada. Legalmente. Você continua sendo a maior acionista da empresa. Helena fechou os olhos por alguns segundos. Ela sabia disso. Mas fazia tantos anos que não precisava exercer aquele direito que quase parecia uma lembrança distante. Muitos anos antes. Quando Augusto ainda sonhava em abrir o próprio negócio, nenhum banco quis financiar o projeto. Era arriscado demais. Ele não possuía patrimônio suficiente. Nem histórico empresarial. Foi Helena quem encontrou a solução. Na época, seu pai ainda era vivo. Um empresário conhecido por construir empresas sem jamais aparecer na imprensa. Ele acreditava que riqueza verdadeira não precisava de aplausos. Depois de conhecer Augusto, fez apenas uma pergunta à filha. Você confia nele? Helena respondeu sem hesitar. Mais do que em mim. Seu pai sorriu. Espero que ele mereça essa confiança. Dias depois, uma holding da família investiu discretamente o capital necessário para criar a empresa. Sem anúncios. Sem entrevistas. Sem reconhecimento público. A única exigência do pai foi clara. Sua participação precisa refletir o risco que está assumindo. Assim nasceu a empresa. Com Helena como sócia majoritária. E Augusto como administrador da operação. Nos primeiros anos, funcionou perfeitamente. Ela cuidava da estratégia. Ele das vendas. Ela estruturava os investimentos. Ele aparecia nas entrevistas. Era um acordo que beneficiava ambos. Até que o sucesso começou a alimentar o ego de Augusto. Pouco a pouco, ele passou a acreditar na própria versão da história. Repetiu tantas vezes que construíra tudo sozinho. Que acabou acreditando nisso. Beatriz fechou a pasta. Você nunca perdeu o controle da empresa. Apenas deixou de exercê-lo. Helena respirou lentamente. Eu confiava no meu marido. Eu sei. Nunca imaginei que precisaria proteger o que era nosso, dele próprio. Beatriz fez outra observação. Há mais uma informação importante. Ela abriu outra pasta. Desta vez, contendo documentos imobiliários. A mansão onde vocês moravam. Helena sorriu discretamente. Sabia exatamente o que viria. Continua registrada em nome da holding Monte Real. Beatriz assentiu. E quem controla essa holding? Helena respondeu com serenidade. Eu. A advogada não conseguiu esconder um pequeno sorriso. Então Augusto acabou de expulsar você.
de uma casa que nunca pertenceu a ele. As duas permaneceram em silêncio por alguns segundos. A ironia da situação era quase inacreditável. A traição já era dolorosa. Mas descobrir que o marido transformará a empresa em uma organização criminosa era algo muito maior. Durante 12 anos, ela acreditou que construía uma família. Agora sabia que dividia a vida com um homem que usava a confiança das pessoas como ferramenta de poder. Quando estacionou diante da mansão, já passava das 8 da noite. As luzes estavam acesas. Havia carros na garagem. Mais carros do que o normal. Seu coração acelerou. Por que toda a família está aqui numa quarta-feira? Ela respirou fundo. Pegou a bolsa. Entrou. Assim que atravessou a porta principal, percebeu que algo estava errado. O silêncio. Ninguém veio cumprimentá-la. Ninguém perguntou como havia sido seu dia. Todos já estavam reunidos na sala principal. Augusto permanecia de pé. Os sogros, Laura e Rubens ocupavam um sofá maior. Henrique estava encostado próximo à lareira. Clara permanecia um pouco afastada. Parecia inquieta. E então Helena viu Vanessa. Sentada na poltrona onde ela costumava ler todas as noites. Vestindo um elegante vestido vinho. Segurando uma taça de espumante. Como se já fosse parte daquela família. Helena parou por alguns segundos. Seu olhar encontrou o de Clara. A cunhada parecia prestes a chorar. Foi nesse instante que Helena entendeu. Aquilo havia sido planejado. Augusto quebrou o silêncio. Finalmente chegou. Ela aproximou-se lentamente. O que está acontecendo? Laura respondeu antes do próprio filho. Estamos resolvendo um problema que já demorou demais. Helena olhou novamente para Augusto. Esperava qualquer coisa. Uma explicação. Uma conversa. Mas o rosto dele permanecia frio. Quase impaciente. Nosso casamento acabou. A frase saiu seca. Sem emoção. Como quem anuncia o cancelamento de uma reunião. Helena permaneceu imóvel. Apesar de já conhecer a verdade, ouvi-la daquela forma fez seu peito apertar. Ela olhou para Vanessa. A secretária abaixou os olhos, fingindo constrangimento. Mas um discreto sorriso escapou por um segundo. Pequeno. Suficiente. Helena compreendeu tudo. Augusto continuou. Eu amo outra pessoa. Vanessa levantou-se lentamente. Caminhou até ficar ao lado dele. Ele segurou sua mão. Na frente de toda a família. Na frente da própria esposa. Laura sorriu. Henrique começou a bater palmas lentamente. Finalmente você criou coragem. Helena sentiu um nó na garganta. 12 anos. 12 anos reduzidos àquela cena. Ela olhou para Rubens. Esperava ao menos uma palavra. Qualquer palavra. O sogro apenas abaixou a cabeça. Como sempre fazia. Seu silêncio dizia mais do que qualquer discurso. Clara não conseguiu suportar. Augusto. A voz dela tremia. Você enlouqueceu? Ele nem sequer olhou para a irmã. Não se meta. Ela é sua esposa. Ainda. Laura levantou-se imediatamente. Clara, basta. Você sempre protegeu essa mulher mais do que o próprio irmão. Clara encarou a mãe. Porque ela nunca fez mal a ninguém. Laura respondeu friamente. O único erro dela foi nunca estar à altura desta família. Helena fechou os olhos por um instante. Durante anos ouvirá frases parecidas. Mas, naquela noite, nenhuma delas conseguiu machucá-la como antes. Porque agora ela sabia. O problema nunca fora ela. Augusto caminhou até a mesa de centro. Empurrou uma pasta de documentos na direção dela. Os papéis do divórcio. Ela não os tocou. Você preparou tudo isso antes mesmo de conversar comigo?
Sim. Há quanto tempo? Ele respondeu sem hesitar. Meses. A resposta foi mais dolorosa do que a própria traição. Enquanto ela tentava salvar o casamento, ele organizava sua saída. Então Vanessa caminhou pela sala observando os móveis. Passou a mão sobre o piano. Depois sobre o encosto do sofá. Sorriu. Sempre achei esta casa linda. Laura respondeu imediatamente. Agora ela será sua também. Helena levantou lentamente os olhos. Olhou para a escadaria. Para os quadros. Para o lustre. Cada detalhe daquela casa havia sido escolhido por ela. As pinturas. Os jardins. A biblioteca. O piano que pertencera à sua mãe. Até mesmo a oliveira plantada no quintal no primeiro aniversário de casamento. Cada canto carregava uma lembrança. Vanessa caminhava por tudo aquilo como quem visita um imóvel recém-comprado. Sem qualquer respeito. Sem qualquer vergonha. Augusto desapareceu por alguns minutos. Quando voltou, trazia 2 malas. As mesmas 2 malas que Helena usará na lua de mel. Colocou-as diante dela. O barulho das rodas batendo contra o mármore ecoou pela sala inteira. Suas coisas já estão aí. Helena olhou para as malas. Toda uma vida cabia apenas 2 malas de tecido? Não havia livros. Não havia lembranças. Não havia fotografias do casal. Nem o álbum do casamento. Nem presentes da família. Nem objetos pessoais. Eles haviam separado apenas roupas. Como se quisessem apagar completamente sua existência. Helena respirou fundo. Quem arrumou minhas coisas? Vanessa respondeu antes de Augusto. Eu. O mundo pareceu parar. Ela havia entrado no quarto do casal. Mexido nas gavetas. Nos armários. Nas roupas. Nos objetos mais íntimos. Como se Helena já não existisse. Clara deu um passo à frente. Isso passou de todos os limites. Henrique respondeu com ironia. Não faz drama. Ela já vai embora mesmo. Clara virou-se para o irmão do meio. Você não tem vergonha? Vergonha de quê? Ela nunca trouxe dinheiro para esta família. Nunca trabalhou. Sempre viveu do Augusto. Laura completou. Nós a acolhemos quando ela não tinha nada. Agora está na hora de seguir seu próprio caminho. Helena ouviu aquelas palavras em silêncio. Se qualquer outra pessoa estivesse em seu lugar. Talvez gritasse. Talvez quebrasse alguma coisa. Talvez implorasse. Mas ela apenas observava. Porque, naquele instante, uma verdade fazia toda a diferença. Nenhuma daquelas pessoas sabia quem ela realmente era. Vanessa subiu lentamente a escada. Levava nas mãos uma pequena caixa com produtos de maquiagem. Parou na metade do caminho. Olhou para Helena. Sorriu. Depois continuou até o quarto do casal. Fechou a porta. Como se estivesse ocupando definitivamente o lugar que acreditava ter conquistado. Clara não suportou mais. As lágrimas começaram a cair. Helena, por favor, não vá embora assim. Helena caminhou até ela. Segurou delicadamente suas mãos. Sorriu com ternura. Obrigada. Por nunca ter me tratado como uma estranha. Clara abraçou Helena com força. Me perdoa. Ela balançou a cabeça. Você não tem nada para pedir perdão. Quando o abraço terminou, Helena pegou as malas. Caminhou até a porta. Antes de sair, Augusto fez sua última provocação. Amanhã mesmo vou trocar todas as fechaduras. Helena virou-se lentamente. Olhou para cada rosto naquela sala. Depois encarou Augusto. Sua voz saiu calma. Tão calma que provocou um estranho desconforto em todos. Tem certeza de que essa é a decisão que você quer tomar?
Ele sorriu com arrogância. Nunca tive tanta certeza na vida. Helena apenas assentiu. Entendi. Abriu a porta. A chuva caía com força. Quando já estava do lado de fora, Laura gritou da entrada da casa. Você entrou nesta família sem nada, e está saindo exatamente da mesma forma. Helena permaneceu alguns segundos de costas. Depois sorriu discretamente. Um sorriso tão pequeno que ninguém percebeu. Nem Augusto. Nem Vanessa. Nem Laura. Porque aquele não era o sorriso de uma mulher derrotada. Era o sorriso de alguém que finalmente havia parado de tentar salvar pessoas que nunca quiseram ser salvas. Enquanto o carro se afastava da mansão, Augusto ergueu a taça de espumante. Agora, sim. Somos finalmente uma família. Todos brindaram. Todos comemoraram. Todos acreditavam ter vencido. Nenhum deles imaginava que, poucas horas antes daquela humilhação, Helena já conhecia toda a verdade. Já sabia da traição. Já conhecia cada fraude financeira. Já possuía provas suficientes para derrubar o império construído por Augusto. E, acima de tudo, nenhum deles fazia ideia de que acabavam de expulsar a verdadeira proprietária daquela mansão. Na manhã seguinte, enquanto a família Albuquerque acordaria comemorando uma falsa vitória, Helena pisaria novamente em um lugar que não visitava havia muitos anos. O escritório de Beatriz. A advogada de sua família paterna. Era hora de deixar a esposa ferida para trás. E permitir que a verdadeira dona daquele império reassumisse o controle de tudo o que sempre foi seu. Na mansão, Augusto comemorava. Vanessa caminhava pelos cômodos escolhendo móveis. Laura organizava um jantar para apresentar oficialmente a nova companheira do filho. Henrique abriu uma garrafa de vinho. Finalmente essa casa voltou a respirar. Todos riram. Ninguém fazia ideia de que os documentos da propriedade contavam uma história completamente diferente. Quando o motorista fechou a porta do carro e a mansão desapareceu pelo retrovisor, Helena finalmente permitiu que uma lágrima escorresse pelo rosto. Não era pela casa. Nem pelos móveis. Muito menos pelo luxo. Ela chorava pelos 12 anos que havia dedicado a um homem que, naquele instante, parecia nunca tê-la conhecido de verdade. A chuva escondia seu choro enquanto a cidade passava diante dos seus olhos em um borrão de luzes. Ela respirou fundo. Pegou o celular. Na tela, dezenas de mensagens. Algumas de amigas perguntando se estava tudo bem. Outras de funcionários da empresa querendo confirmar uma reunião do dia seguinte. Ela ignorou todas. Havia apenas uma ligação que precisava fazer. Clara. Do outro lado da linha, a cunhada atendeu imediatamente. Helena, eu tentei impedir aquilo. Juro que tentei. Helena fechou os olhos. Eu sei. Você está bem? Ela demorou alguns segundos para responder. Ainda não, mas vou ficar. Clara respirou aliviada. Tem um lugar para ficar? Tenho. Precisa que eu vá até você? Não. Hoje eu só preciso pensar. Antes de desligar, Clara falou quase num sussurro. Eu nunca gostei daquela mulher. Helena sorriu pela primeira vez naquela noite. Eu sei. Quando a ligação terminou, ficou olhando a tela apagada do telefone. Clara havia sido a única pessoa daquela família que realmente a acolhera. A única que nunca a tratou como uma intrusa. Desde o primeiro dia. Helena foi para o seu apartamento que mantinha sempre organizado, mesmo não morando lá. O espaço era amplo e luxuoso em um prédio de classe alta próximo ao centro da cidade. Depois de alguns anos de casamento, quando as coisas começaram a mudar para pior, ele manteve esse local como um refúgio e também por precaução. Lá ela guardava documentos importantes dos quais nenhum membro daquela família tinha conhecimento. No escritório, Helena abriu uma caixa de madeira que havia guardado com cuidado. Dentro dela não havia joias. Nem fotografias. Havia documentos. Contratos. Escrituras. Participações societárias.
Procurações. Papéis antigos cuidadosamente organizados. Ela passou os dedos sobre uma pasta azul. Depois a fechou novamente. Era a hora. Pegou outra caixa, menor, guardada no fundo da mala. Ao abri-la, encontrou um par de sapatinhos de bebê, brancos, nunca usados. Seus olhos se encheram de lágrimas. Acariciou o tecido delicadamente. Durante anos, sonhara em ouvir uma criança correndo pelos corredores daquela casa. Durante anos acreditara que, em algum momento, Augusto mudaria de ideia. Agora entendia que algumas promessas nunca haviam sido feitas para serem cumpridas. Helena fechou a caixa com cuidado. Respirou fundo. Enxugou as lágrimas. Olhou pela janela. Naquela noite, ela ainda parecia uma mulher derrotada. Era exatamente isso que Augusto acreditava. Era exatamente isso que toda a família dele acreditava. Mas havia uma verdade silenciosa prestes a mudar completamente aquele jogo. E, pela primeira vez em muitos anos, Helena decidiu que não esconderia essa verdade para sempre. 2 dias depois, de volta ao escritório, Beatriz fez uma última pergunta. Posso iniciar os procedimentos? Helena olhou pela janela. Lembrou-se da noite em que saiu dali carregando apenas 2 malas. Lembrou-se da humilhação. Da amante subindo a escada. Das palavras da sogra. Você entrou nesta família sem nada. Ela sorriu pela primeira vez desde que tudo começara. Não era um sorriso de vingança. Era um sorriso de lucidez. Finalmente compreendia que nunca havia perdido seu valor. Apenas permitirá que outras pessoas definissem quem ela era. Voltou-se para Beatriz. Sua voz saiu firme. Sim. Mas faremos tudo exatamente como meu pai me ensinou. Dentro da lei? Helena assentiu. Cada documento. Cada assinatura. Cada prazo. Quero que eles tenham todas as oportunidades de responder por seus atos. Sem atalhos. Sem espetáculo. Apenas a verdade. Beatriz fechou as pastas. Então é melhor avisar nossa equipe. Porque, quando a primeira medida judicial for protocolada, a vida da família Albuquerque nunca mais será a mesma. E, pela primeira vez, a verdadeira dona daquele império estava pronta para reassumir o lugar que jamais deveria ter deixado. Enquanto a família Albuquerque acordava comemorando uma nova fase, Helena despertava em absoluto silêncio. O apartamento era amplo. Elegante. Luxuoso. Localizado em um dos edifícios mais exclusivos da cidade. As enormes janelas de vidro revelavam o horizonte iluminado pelo nascer do sol. Móveis de design atemporal. Obras de arte escolhidas por ela ao longo dos anos. Uma biblioteca cuidadosamente organizada. Tudo refletia seu bom gosto. Aquele imóvel nunca fora um plano de fuga. Era um patrimônio pessoal, adquirido muitos anos antes do casamento e mantido em seu nome por precaução. Quando a relação com Augusto começou a mudar, ela decidiu preservá-lo exatamente como estava. Sempre limpo. Sempre abastecido. Sempre pronto para recebê-la, caso um dia precisasse recomeçar. Naquela manhã, enquanto preparava o café, percebeu algo que não sentia havia muito tempo. Paz. Não precisava esperar Augusto acordar. Não precisava adaptar seus horários aos compromissos dele. Não precisava medir cada palavra para evitar discussões. Pela primeira vez em 12 anos. O silêncio não parecia solidão. Parecia liberdade. Às 8 horas da manhã, o interfone anunciou a chegada de Beatriz. Quando a porta se abriu, as duas apenas se olharam. Não havia necessidade de perguntas. Beatriz conhecia Helena desde criança. Conhecera seus pais. Vira a menina curiosa se transformar em uma empresária brilhante antes mesmo de completar 30 anos. Também assistira, com tristeza, ao momento em que ela decidiu abandonar a própria carreira para apoiar o marido. Entraram no escritório do apartamento.
Sobre a mesa já estavam organizadas as caixas de documentos que Helena retirara do cofre na noite anterior. Beatriz abriu a primeira. Sorriu discretamente. Seu pai continuava sendo meticuloso. Helena passou os dedos pela tampa de madeira. Ele dizia que documentos contam a verdade, mesmo quando as pessoas mentem. Uma a uma, as pastas começaram a ser abertas. Contratos. Escrituras. Atas de assembleias. Relatórios financeiros. Nada estava fora do lugar. Tudo havia sido arquivado com precisão quase obsessiva. Em determinado momento, Beatriz retirou um documento protegido por plástico transparente. Este é o contrato de constituição da Albuquerque Soluções. Helena permaneceu em silêncio. A advogada deslizou o documento até ela. Leia o nome do investidor principal. Helena já conhecia a resposta. Mesmo assim, leu em voz baixa. Holding Monte Real Participações. Beatriz assentiu. Capital integralizado pela família Monteiro. Nenhum banco acreditou no projeto de Augusto. Nenhum investidor aceitou correr o risco. Quem acreditou? Foi seu pai. Helena fechou lentamente os olhos. As lembranças voltaram com força. Naquele tempo, Augusto sonhava em abrir a própria empresa. Tinha talento. Boas ideias. Mas nenhum banco aceitava financiar um projeto tão ambicioso. Foi então que Álvaro Monteiro reuniu a filha em sua biblioteca. Sobre a mesa havia uma única pasta. Dentro dela estavam todos os documentos que autorizariam uma holding da família Monteiro a realizar, de forma discreta, o aporte necessário para transformar aquele sonho em realidade. Álvaro fechou a pasta e olhou para Helena. O investimento não será feito em nome da família. Ela o observou em silêncio. Será a holding quem fará o aporte. É mais seguro para todos. Helena assentiu. Conhecia a prudência do pai. Ele sempre dizia que patrimônio precisava ser protegido com inteligência, não com ostentação. Antes de encerrar a conversa, ele fez apenas uma pergunta. Você confia no Augusto? Helena sorriu sem hesitar. Confio. Álvaro permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois respondeu com serenidade. Então eu confio em você. Dias depois, a holding da família Monteiro integralizou discretamente o capital necessário para a criação da empresa. Nenhum anúncio foi feito. Nenhum jornalista soube. Para o mercado, parecia apenas mais um investimento corporativo. Com o passar dos anos, Augusto passou a contar aquela história como se tivesse construído tudo sozinho. Repetiu essa versão tantas vezes que acabou acreditando nela. De volta ao presente, Beatriz abriu outra pasta. Agora veja isto. Era a primeira ata da empresa. Na última página havia uma cláusula destacada. Qualquer alteração societária dependeria da assinatura de Helena Monteiro. Beatriz levantou os olhos. Encontrou alguma assinatura sua autorizando mudanças? Helena começou a folhear página por página. Depois outra pasta. Mais outra. Nada. Nenhum documento. Nenhuma autorização. Nenhuma sessão de participação. Ela respirou profundamente. Então, Beatriz completou a frase. Você nunca deixou de ser a controladora da empresa. Você apenas confiou que Augusto administraria aquilo que vocês construíram juntos. Naquele mesmo horário, na sede da Albuquerque Soluções, Augusto atravessava o saguão principal sendo cumprimentado por funcionários. Sentia-se mais leve do que nunca. Vanessa caminhava ao seu lado. Dormiu bem? Ele sorriu. Faz anos que não dormia tão tranquilo. Ela segurou discretamente sua mão dentro do elevador. Agora ninguém mais vai atrapalhar nossos planos. Augusto concordou. Nem por um segundo imaginava que, naquele exato momento, uma pasta arquivada havia acabado de desmontar toda a narrativa que repetira durante anos. Há de que construíra tudo sozinho.
No apartamento, Beatriz abriu um novo envelope. Dessa vez havia plantas arquitetônicas, escrituras, registros em cartório. Helena reconheceu imediatamente a primeira folha. Era a matrícula da mansão. A advogada apontou para o campo referente à propriedade. Leia. Helena sorriu discretamente. Proprietária, Holding Monte Real Participações. Beatriz cruzou os braços. Augusto realmente mandou trocar as fechaduras? Helena lembrou-se da frase dita na noite anterior. Sorriu pela primeira vez desde a expulsão. Mandou. Beatriz não conseguiu esconder um leve riso. Curioso. Ele resolveu impedir a entrada da proprietária na própria casa. As duas permaneceram alguns segundos em silêncio. A ironia era quase inacreditável. Mas ainda havia mais. Beatriz retirou uma última pasta. Mais fina. Mais recente. Ontem, depois que você saiu do escritório, pedi um levantamento completo da situação financeira da empresa. Helena voltou a ficar séria. A advogada continuou. Além das provas reunidas pelo investigador, nossa equipe encontrou movimentações que jamais passaram pela aprovação da Assembleia de Sócios. Ela deslizou alguns relatórios. Pagamentos ocultos. Empresas de fachada. Contratos fictícios. E transferências para contas ligadas a Henrique e Vanessa. Helena leu cada página com calma. Seu rosto permanecia sereno. Mas, por dentro, algo mudava definitivamente. Não era mais apenas uma esposa traída. Era a principal acionista de uma empresa usada para cometer crimes. E isso mudava completamente sua responsabilidade. Ela fechou a pasta. Quantos funcionários dependem dessa empresa? Beatriz consultou rapidamente um relatório. Diretos e indiretos. Mais de 4.000. Helena abaixou a cabeça por alguns segundos. Agora compreendia. Sua decisão não afetaria apenas Augusto. Afetaria milhares de famílias inocentes. Era por elas que precisava agir com inteligência. Não podia permitir que o escândalo destruísse pessoas que nunca participaram dos crimes. Beatriz aproximou uma folha. Ao lado, colocou uma caneta. Este é apenas o primeiro documento. Helena observou o papel. Era uma convocação oficial para uma Assembleia Extraordinária dos Sócios. Tudo dentro da lei. Sem alarde. Sem exposição. Sem qualquer ilegalidade. A advogada falou calmamente. Quando você assinar, o processo começará. Eles ainda não saberão o motivo. Mas não poderão impedir. Helena segurou a caneta. Lembrou-se das palavras de Laura. Você entrou nesta família sem nada. Lembrou-se de Vanessa ocupando seu quarto. Das 2 malas. Da humilhação. Depois respirou fundo. E assinou. A tinta ainda secava sobre o papel quando Beatriz fechou a pasta. Pronto. O primeiro movimento foi feito. Agora não há mais volta. Naquele instante, Augusto sorria durante uma reunião, absolutamente convencido de que finalmente controlava tudo. Mal sabia que, a poucos quilômetros dali, a mulher que ele chamava de apenas dona de casa acabará de acionar, com uma única assinatura, a engrenagem que desmontaria todo o império construído sobre mentiras. E, desta vez, seria a própria lei quem bateria à porta da família Albuquerque. Na manhã seguinte à assinatura da convocação da Assembleia Extraordinária, Helena chegou cedo ao escritório da família Monteiro. Sobre sua mesa havia apenas uma xícara de café, um bloco de anotações e uma pasta vermelha. Na capa, uma única palavra. Confidencial. Beatriz entrou alguns minutos depois. Nossa equipe trabalhou a noite inteira. Helena levantou os olhos. Encontraram mais alguma coisa? A advogada colocou uma pilha de documentos sobre a mesa. Encontramos pessoas. Helena franziu a testa.
Pessoas? Funcionários que tentaram impedir algumas irregularidades e acabaram sendo afastados por Augusto. Ela abriu a primeira pasta. Havia o histórico profissional de uma mulher chamada Patrícia. Diretora de compliance. Trabalhará na empresa durante 9 anos. Receberá excelentes avaliações. Até começar a questionar contratos assinados sem aprovação do conselho. Poucos meses depois, foi demitida por reestruturação administrativa. Helena permaneceu em silêncio. Beatriz abriu outra pasta. Este é Marcelo. Auditor interno. Também tentou denunciar inconsistências financeiras. Foi transferido para uma filial sem qualquer justificativa. Depois pediu demissão. Mais uma pasta. Gustavo. Diretor financeiro. Helena imediatamente lembrou-se do homem que encontrara dias antes, parado diante da janela. O mesmo que parecia querer lhe dizer alguma coisa. Ele sabia. Beatriz assentiu. Sabia. Mas estava sozinho. Helena fechou lentamente a pasta. Pela primeira vez, percebeu que não era a única enganada. Havia outras pessoas tentando proteger a empresa. A diferença era que ninguém tinha força suficiente para enfrentar Augusto. Até agora. Enquanto isso, na sede da Albuquerque Soluções, Augusto comemorava. A reunião com alguns investidores terminara melhor do que esperava. Vanessa entrou em sua sala carregando 2 xícaras de café. Parece que tudo voltou ao normal. Ele sorriu. Melhor do que isso. Agora ninguém questiona minhas decisões. Vanessa aproximou-se. E a assembleia? Augusto deu de ombros. Deve ser algum procedimento burocrático. Assino o que for necessário. Ela sorriu. Nenhum dos dois imaginava que aquela assembleia não existia para confirmar decisões. Existia para analisá-las. No escritório da família Monteiro, Helena fazia uma lista. No topo da folha escreveu apenas uma frase. Proteger quem é inocente. Beatriz observou. Pensei que sua primeira preocupação seria recuperar a empresa. Helena balançou a cabeça. A empresa são as pessoas. Prédios podem ser reconstruídos. Máquinas podem ser substituídas. Mas perder bons profissionais custa muito mais caro. Ela pegou outra pasta. Quero conversar com todos que tentaram fazer a coisa certa. Individualmente. Sem que Augusto saiba. Beatriz sorriu discretamente. Era exatamente essa diferença que sempre separara Helena do ex-marido. Ele enxergava números. Ela enxergava pessoas. Durante toda a semana, encontros discretos aconteceram em uma sala reservada do escritório. Patrícia foi a primeira. Entrou insegura. Acreditava que seria apenas mais uma reunião jurídica. Ao ver Helena levantando-se para recebê-la, ficou surpresa. Dona Helena. Helena estendeu a mão. Obrigada por ter vindo. Patrícia respirou fundo. Achei que a senhora nunca soube do que aconteceu comigo. Eu soube tarde demais. E isso também é minha responsabilidade. Aquelas palavras desmontaram completamente a ex-diretora. Durante anos ela esperara que alguém reconhecesse sua honestidade. Pela primeira vez. Isso acontecia. Nos dias seguintes, Helena ouviu cada funcionário. Sem interromper. Sem julgar. Anotava tudo. Datas. Nomes. Valores. Reuniões. Ordens ilegais. Documentos ocultados.
Cada depoimento confirmava exatamente aquilo que Eduardo havia descoberto. Mas revelava algo ainda mais importante. O esquema não era controlado apenas por Augusto. Henrique administrava empresas de fachada. Vanessa autorizava pagamentos e destruía documentos. Laura utilizava sua influência social para aproximar empresários dispostos a participar das fraudes. Rubens continuava sendo a peça mais difícil de entender. Seu nome aparecia em algumas autorizações. Mas todos os depoimentos diziam a mesma coisa. Ele nunca parecia compreender completamente o que estava assinando. Helena fechou a última pasta. Seu coração pesava. Durante anos, aquela família confundira silêncio com inocência. Agora ela percebia que, em alguns casos, o silêncio também produzia consequências. Na sexta-feira, Beatriz entrou apressada na sala. Helena. Ela levantou imediatamente. O que aconteceu? A advogada entregou um envelope recém-chegado. Era uma confirmação oficial. A convocação da Assembleia Extraordinária havia sido recebida por todos os sócios, inclusive por Augusto. Helena abriu lentamente o comprovante. Sorriu discretamente. Quanto tempo temos? 5 dias. 5 dias. Era tudo o que separava Augusto da primeira grande surpresa. Naquela mesma noite, na mansão, Laura organizava um elegante jantar. Vanessa experimentava vestidos diante do espelho. Henrique fazia planos para comprar uma casa na praia. Augusto brindava. Em poucos meses tudo isso será apenas uma lembrança. Vanessa levantou a taça. Ao nosso futuro. Todos sorriram. Mas, antes que brindassem, o celular de Augusto vibrou. Ele olhou rapidamente para a tela. Era uma notificação do departamento jurídico da empresa. Franziu a testa. Abriu o e-mail. Leu as primeiras linhas. Depois tornou a ler. Sua expressão mudou. Henrique percebeu. O que foi? Augusto tentou parecer tranquilo. Nada importante. Só uma assembleia extraordinária. Laura sorriu. Isso acontece o tempo todo. Ele assentiu. Sim. Acontece. Mas havia algo naquele documento que o incomodava. A assembleia não havia sido convocada por ele. Nem pelo conselho. Nem pela diretoria. Ela fora convocada pela acionista controladora da empresa. Augusto voltou a ler o documento. Parou exatamente na assinatura. Por alguns segundos, acreditou estar vendo errado. Então aproximou a tela do rosto. Seu coração acelerou. Na assinatura estava escrito apenas um nome. Helena Monteiro. Pela primeira vez em muitos anos. Augusto deixou de sentir que controlava o jogo. E, pela primeira vez, começou a perceber que talvez nunca tivesse conhecido, de verdade, a mulher com quem passou 12 anos de sua vida. Durante vários minutos, Augusto permaneceu imóvel diante da tela do celular. Leu o documento uma segunda vez. Depois uma terceira. Não fazia sentido. Convocação de Assembleia Extraordinária. Até ali, nada chamava sua atenção. Mas a assinatura. A assinatura parecia impossível. Helena Monteiro. Seu coração acelerou. Vanessa percebeu imediatamente. Augusto. O que aconteceu? Ele bloqueou a tela do celular antes que ela pudesse ler. Nada. Ela arqueou uma sobrancelha. Você nunca fica pálido por causa de nada. Henrique aproximou-se.
Algum problema na empresa? Augusto respirou fundo. Tentou recuperar a calma. Deve ser algum erro do departamento jurídico. Laura sorriu com desdém. Helena mal sabe como funciona uma assembleia. Ela jamais faria uma convocação dessas. Augusto concordou com a cabeça. Mas, pela primeira vez em muitos anos, não acreditava nas próprias palavras. Na manhã seguinte, chegou à empresa mais cedo do que o habitual. Nem passou pela própria sala. Foi direto ao departamento jurídico. Assim que entrou, encontrou o diretor da área organizando alguns documentos. Renato. Quem autorizou essa convocação? O advogado levantou-se imediatamente. Bom dia, Dr. Augusto. Recebemos a documentação ontem à tarde. Tudo foi protocolado corretamente. Augusto estendeu o celular. Quero saber quem enviou isso. Renato analisou o documento por alguns segundos. Depois respondeu com absoluta tranquilidade. A representante legal da acionista controladora. Augusto sentiu um frio percorrer a espinha. A acionista controladora sou eu. Renato franziu a testa. Não, senhor. Nunca foi. O silêncio tomou conta da sala. Augusto deu uma pequena risada. Uma risada nervosa. Acho que você está confundindo alguma coisa. Renato abriu um sistema no computador. Digitou alguns comandos. Virou a tela lentamente. Estes são os registros oficiais da Junta Comercial. Participação societária. 61%. Helena Monteiro. 29%. Augusto Albuquerque. Os demais distribuídos entre investidores minoritários. Augusto olhava para a tela sem conseguir acreditar. Isso está errado. Renato balançou a cabeça. Conferimos 3 vezes antes de responder ao senhor. Os registros nunca foram alterados. O senhor administra a empresa. Mas o controle societário sempre pertenceu à doutora Helena. Pela primeira vez desde que fundara a empresa. Augusto percebeu que existia uma diferença enorme entre administrar um negócio e ser seu verdadeiro controlador. Saiu da sala sem dizer uma palavra. Entrou no elevador. As portas se fecharam. Ali, sozinho, tentou organizar os pensamentos. Como aquilo era possível? Durante 12 anos. Jamais conferira os documentos originais. Confiara completamente nos advogados da época. E, principalmente, na confiança irrestrita que Helena sempre demonstrara. Ela nunca mencionara o assunto. Nunca ameaçara usar aquele poder. Nunca lhe dera motivos para desconfiar. Foi justamente esse silêncio que o fez acreditar que não havia mais nada a descobrir. Agora compreendia. Não era porque Helena não pudesse. Era porque nunca quis. Na cobertura da família Monteiro, Helena encerrava outra reunião. Patrícia acabará de sair. Logo depois, Gustavo entrou. O diretor financeiro parecia visivelmente apreensivo. Assim que a porta se fechou, falou antes mesmo de se sentar. Eu devia ter procurado a senhora muito antes. Helena fez um gesto para que ele se acomodasse. Ainda há tempo. Ele abaixou a cabeça. Durante meses tentei impedir algumas transferências. Quando questionei o Augusto, ele disse que eu estava sendo paranoico. Depois começaram a tirar minhas atribuições. Helena ouviu tudo em silêncio. No fim da conversa, perguntou apenas uma coisa: se a empresa voltar a ser administrada corretamente.
Você continua? Gustavo não respondeu imediatamente. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Continuo. Porque essa empresa nunca foi apenas um emprego para mim. Helena sorriu. Para mim também não. Ao deixar o edifício, Gustavo atravessou a calçada em direção ao estacionamento. Foi então que um homem alto, de cabelos castanhos levemente grisalhos nas têmporas, aproximou-se. Vestia um terno simples. Elegante. Carregava apenas uma pasta de couro. Gustavo? O diretor financeiro sorriu. Doutor Rafael. Achei que o senhor chegaria só amanhã. Antecipei o voo. Os dois apertaram as mãos. Lá do alto, observando pela janela, Helena reconheceu imediatamente aquele rosto. Por um instante, o tempo pareceu voltar 20 anos. Rafael Duarte. Seu primeiro amor. O rapaz que conhecera na faculdade de Direito. O homem com quem sonhara construir uma vida. Antes de o destino levá-los para caminhos diferentes. Ela permaneceu imóvel. Não era possível. Depois de tantos anos. Justamente agora. Beatriz percebeu sua expressão. Aproximou-se da janela. Sorriu discretamente. Achei que vocês precisariam conversar. Helena desviou o olhar. Você o chamou? Chamei. Precisamos de um especialista em direito empresarial e recuperação de empresas. E, sinceramente, não conheço ninguém melhor. Helena permaneceu em silêncio. Não sabia se estava preparada para revê-lo. Minutos depois, Rafael entrou na sala. Ao vê-la, parou por alguns segundos. O tempo deixará algumas marcas em ambos. Mas havia algo que permanecia exatamente igual. O olhar. Sereno. Honesto. Ele sorriu com delicadeza. Olá, Helena. Ela respondeu da mesma forma. Olá, Rafael. Nenhum abraço. Nenhum gesto impulsivo. Apenas o respeito de duas pessoas que compartilharam um passado importante. Rafael foi o primeiro a quebrar o silêncio. Soube do que aconteceu. Sinto muito. Helena agradeceu com um leve movimento de cabeça. Obrigada. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. Mas não vim falar do passado. Vim ajudar você a proteger essa empresa. Essas 4 palavras fizeram Helena erguer os olhos. Proteger essa empresa. Não destruir. Não tomar. Não se vingar. Proteger. Pela primeira vez desde o início daquela batalha, ela encontrou alguém que compreendia exatamente qual era sua verdadeira intenção. Enquanto isso, Augusto caminhava inquieto de um lado para o outro em sua sala. Vanessa entrou sem bater. Descobriu alguma coisa? Ele demorou alguns segundos para responder. Depois falou em voz baixa. Quase como se tivesse vergonha da própria conclusão. Acho que nunca conheci minha esposa de verdade. Vanessa tentou rir. Você está exagerando. Ele balançou lentamente a cabeça. Não. Acho que fomos nós que cometemos o maior erro das nossas vidas. Naquele mesmo instante, Rafael abria a primeira pasta sobre a mesa de Helena. Sorriu discretamente. Temos muito trabalho pela frente. Helena fechou a pasta de documentos da investigação. Respirou fundo. E respondeu com uma tranquilidade que surpreendeu até a si mesma. Então vamos começar. Porque a verdade esperou tempo demais para aparecer. Na segunda-feira, às 9 horas em ponto,
A sala do conselho de administração estava pronta. Era um ambiente elegante. Longa mesa de madeira nobre. Painéis de vidro. Retratos dos antigos presidentes da empresa. Augusto entrou confiante. Vestia um dos ternos mais caros do guarda-roupa. Queria transmitir segurança, domínio, controle. Mas, pela primeira vez em muitos anos, ninguém se levantou imediatamente para cumprimentá-lo. Alguns diretores apenas fizeram um discreto aceno. Outros permaneceram em silêncio. Augusto percebeu. O ambiente estava diferente. Muito diferente. Poucos minutos depois, Helena entrou. Sem pressa. Usava um taier azul marinho de corte impecável. Os cabelos presos em um coque elegante. Nenhuma joia chamativa. Nenhum gesto teatral. Apenas serenidade. Assim que cruzou a porta, todos os membros do conselho ficaram de pé. Inclusive aqueles que, durante anos, fingiram enxergá-la apenas como a esposa do presidente. Augusto observou a cena sem compreender. Helena cumprimentou cada um pelo nome. Conhecia todos. Lembrava-se das famílias. Dos filhos. Das histórias. Como sempre fizera. Mas agora não era recebida como visitante. Era recebida como quem voltava para casa. Augusto tentou quebrar o clima. Não sabia que você participaria da reunião. Helena voltou-se para ele. Seu tom era calmo. Eu convoquei esta reunião. O silêncio voltou a dominar a sala. O secretário do conselho iniciou a leitura da pauta. Os primeiros assuntos eram administrativos. Relatórios. Indicadores. Resultados trimestrais. Tudo transcorreu normalmente. Augusto começou a relaxar. Talvez tivesse exagerado. Talvez Helena quisesse apenas demonstrar que ainda possuía participação na empresa. Mas então o secretário abriu o último envelope. O último item da pauta. Solicitação da acionista controladora para instauração de auditoria independente forense. Augusto levantou imediatamente. Isso é um absurdo. O secretário continuou a leitura sem alterar a voz. A solicitação encontra fundamento na cláusula 14ª do Acordo de Acionistas. Augusto interrompeu novamente. Eu sou o presidente desta empresa. Quem decide isso sou eu. Um dos conselheiros mais antigos ajeitou os óculos. Na verdade, não. Todos os olhares se voltaram para ele. O homem respirou fundo. O estatuto é claro. Quando a acionista controladora solicita auditoria extraordinária, o conselho tem obrigação legal de votar. Não existe possibilidade de impedir o procedimento. Augusto sentiu um aperto no peito. Olhou para Helena. Ela permanecia absolutamente tranquila. Como se tudo aquilo fosse apenas mais um compromisso da agenda. A votação começou. 1 a 1. Os conselheiros declaravam seus votos. Favorável. 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 Augusto começou a perder a cor do rosto. Ainda acreditava que alguém ficaria ao seu lado. Quando chegou a vez do último conselheiro, ele respirou aliviado. Era um velho amigo. Ou, pelo menos, acreditava que fosse. O homem olhou para Augusto por alguns segundos. Depois desviou o olhar. Favorável. A decisão foi unânime. A auditoria estava aprovada. Augusto bateu a mão sobre a mesa. Isso é uma armação. Helena falou pela primeira vez desde o início da votação. Não.
É governança. Ele riu, nervoso. Você quer destruir tudo o que construí. Ela sustentou seu olhar. Não. Quero proteger o que nós construímos. Quem colocou esta empresa em risco foi você. As palavras atingiram Augusto como um golpe. Pela primeira vez. Não havia como responder. Na saída da reunião, os diretores começaram a conversar em pequenos grupos. Ninguém comemorava. O clima era de preocupação. Todos compreendiam a gravidade daquela decisão. Uma auditoria forense significava que absolutamente tudo seria analisado. Contratos, transferências, pagamentos, e-mails, autorizações. Nada ficaria escondido. Enquanto isso, Vanessa aguardava ansiosa na sala da presidência. Assim que Augusto entrou, ela percebeu que algo estava errado. Como foi? Ele afrouxou a gravata. Serviu um copo de água. As mãos tremiam. Perdemos. Ela arregalou os olhos. Como assim, perdemos? O conselho aprovou a auditoria. Vanessa ficou imóvel. O rosto perdeu completamente a cor. Não. Isso não pode acontecer. Augusto caminhou até a janela. Pela primeira vez desde que assumirá a presidência, olhou para a cidade sem sentir superioridade. Sentia medo. Muito medo. Na mesma tarde, Helena reuniu-se novamente com Rafael e Beatriz. Sobre a mesa havia um cronograma detalhado. Rafael apontou para uma sequência de datas. A auditoria será conduzida por uma empresa totalmente independente. Nenhum relatório passará pelas mãos de Augusto. Beatriz completou. Paralelamente, o Ministério Público já recebeu uma comunicação preventiva sobre possíveis irregularidades. Caso a auditoria confirme os fatos, as autoridades já estarão preparadas para agir. Helena permaneceu em silêncio. Sabia que aquele caminho mudaria muitas vidas. Respirou profundamente. Quero uma única garantia. Rafael levantou os olhos. Qual? Nenhum funcionário inocente perderá o emprego por causa dos crimes deles. Rafael sorriu. Era exatamente por isso que continuava admirando Helena. Mesmo depois de tudo, ela ainda pensava primeiro nas pessoas. No fim da tarde, quando Helena deixava o escritório, seu celular tocou. Era Clara. A voz da cunhada parecia trêmula. Helena. Acho que você precisa saber de uma coisa. Helena parou ao lado do carro. O que aconteceu? Do outro lado da linha, Clara demorou alguns segundos para responder. Quando finalmente falou, sua voz carregava um medo que Helena nunca havia ouvido antes. O Augusto está queimando documentos. E ele mandou esvaziar o arquivo da presidência antes que a auditoria comece. Helena fechou lentamente os olhos. Era exatamente o movimento que ela imaginava. Mas, diferente do que Augusto acreditava, as provas mais importantes nunca estiveram guardadas na empresa. E, naquele instante, ele acabava de cometer mais um erro. Um erro que transformaria uma investigação empresarial em um caso de destruição de provas. Sem perceber, Augusto acabará de cavar o próprio abismo. Naquela mesma noite, Helena não voltou imediatamente para casa. Assim que desligou o telefone com Clara, olhou para Rafael. Precisamos agir agora. Ele percebeu a gravidade em seu olhar. O que aconteceu? Augusto está destruindo documentos. Rafael não perdeu um segundo. Pegou o celular e ligou para Beatriz.
Reúna a equipe jurídica. Agora. Enquanto isso, na sede da Albuquerque Soluções, o último andar permanecia iluminado. Já passava das 10 da noite. Os funcionários haviam ido embora. Restavam apenas 4 pessoas. Augusto, Vanessa, Henrique e o gerente administrativo, convocado às pressas. Caixas de papelão ocupavam o centro da sala. Pastas eram abertas. Documentos separados. Alguns iam para uma caixa identificada como arquivo morto. Outros, diretamente para uma fragmentadora industrial. O barulho das lâminas cortando o papel preenchia o ambiente. Vanessa parecia inquieta. Tem certeza de que isso é necessário? Augusto respondeu sem levantar os olhos. Quando a auditoria chegar, não encontrará nada. Henrique sorriu. Sempre funcionou assim. O gerente administrativo, porém, permanecia calado. Observava tudo com evidente desconforto. Augusto percebeu. Algum problema? O homem engoliu em seco. Doutor, esses documentos fazem parte do arquivo permanente. Talvez fosse melhor consultar o departamento jurídico. Augusto fechou a pasta que tinha nas mãos. Seu olhar tornou-se frio. O departamento jurídico responde a mim. O funcionário baixou a cabeça. Não insistiu. Mas, pela primeira vez, sentiu que algo muito grave estava acontecendo. Do outro lado da cidade, Beatriz já havia transformado uma sala de reuniões em um centro de operações. Advogados. Especialistas em governança. Auditores. Todos chegaram em menos de 1 hora. Rafael colocou uma planta do edifício da empresa sobre a mesa. A auditoria começaria em 3 dias. Agora precisamos antecipar algumas medidas. Helena ouviu tudo atentamente. Não havia nervosismo. Apenas concentração. Beatriz abriu um código de legislação empresarial. A partir do momento em que existe uma convocação formal para auditoria e há indícios de destruição deliberada de documentos, podemos pedir uma medida cautelar para preservar as provas. Helena cruzou os braços. Conseguimos fazer isso ainda esta noite? Se o plantão judicial entender que há urgência. Sim. Rafael acrescentou. Mas precisamos de algo além de uma suspeita. Precisamos de um fato concreto. Nesse exato instante, o telefone de Helena vibrou. Era uma mensagem de Clara. Havia apenas uma fotografia. Ela abriu a imagem. Era a sala da presidência. Sobre a mesa, várias pastas abertas. Ao fundo, Henrique alimentava a fragmentadora com uma pilha de documentos. Helena ampliou a foto. O relógio digital da parede aparecia perfeitamente. 22h17. Data. Horário. Tudo registrado. Clara enviou outra mensagem logo em seguida. Consegui tirar antes que percebessem. Eles estão destruindo tudo. Helena fechou os olhos por um breve instante. Não por tristeza, mas por perceber que Clara havia se colocado em risco para fazer a coisa certa. Ela foi muito corajosa. Beatriz olhou a fotografia. Sorriu discretamente. Corajosa e decisiva. Rafael já organizava os documentos. Isso muda tudo. Pouco antes da meia-noite, o pedido foi protocolado. Não havia acusações precipitadas. Não havia pedidos de prisão. Nem manchetes. Apenas um requerimento técnico. Objetivo. Muito bem fundamentado.
Solicitava a preservação imediata de documentos físicos e digitais da empresa. Tudo dentro da lei. Tudo baseado em provas. Helena assinou a última folha. Respirou profundamente. Seu pai costumava dizer que a força de um bom advogado não estava em falar mais alto, mas em apresentar os fatos certos. Na hora certa. Ela finalmente compreendia toda a dimensão daquele ensinamento. Na manhã seguinte, Augusto acordou convencido de que resolvera o problema. Vestiu-se com tranquilidade. Tomou café com Vanessa na varanda da mansão. Ela parecia muito mais relaxada. Acho que ontem encerramos esse assunto. Augusto sorriu. Helena sempre foi emocional. Vai perceber que não tem como enfrentar a empresa. Antes que pudesse continuar, seu celular tocou. Era Renato, o diretor jurídico. Augusto atendeu irritado. Espero que seja importante. Do outro lado da linha, a voz do advogado soava completamente diferente. Tensa. Doutor. Precisamos que o senhor venha imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Sim. O oficial de justiça acabou de chegar. Augusto levantou-se de imediato. Oficial de justiça? Ele trouxe uma ordem judicial, determinando a preservação integral de todos os documentos da empresa. Também proibiu qualquer descarte de arquivos físicos ou digitais. Augusto empalideceu. Vanessa percebeu na mesma hora. O que houve? Ele não respondeu. Continuou ouvindo. Renato respirou fundo antes de concluir. Doutor. Os peritos já estão entrando no prédio. O celular quase escapou da mão de Augusto. Por alguns segundos, ficou completamente imóvel. Lembrou-se da noite anterior. Das caixas. Da fragmentadora. Dos papéis destruídos. Sentiu um frio percorrer todo o corpo. Pela primeira vez. Percebeu que sua tentativa de esconder o passado poderia se transformar na prova mais contundente contra ele. Na sede da empresa, funcionários observavam discretamente a movimentação em comum. 2 veículos oficiais estavam estacionados na entrada. Peritos conversavam com representantes do departamento jurídico. Computadores começaram a ser lacrados. Servidores seriam copiados. Arquivos seriam preservados. Nenhum funcionário entendia exatamente o que estava acontecendo. Mas todos percebiam que algo muito sério havia começado. No escritório da família Monteiro, Helena acompanhava tudo por videoconferência. Rafael desligou o microfone. Olhou para ela. Este é apenas o primeiro passo. Ela assentiu. Sabia disso. Ainda havia um longo caminho pela frente. A auditoria precisava terminar. Os crimes precisavam ser comprovados. Os responsáveis precisavam responder perante a justiça. Mas, pela primeira vez desde a noite em que saiu da mansão carregando apenas 2 malas, Helena sentiu que a verdade finalmente havia deixado de caminhar sozinha. Agora ela tinha voz. Tinha provas. E, acima de tudo, tinha a lei ao seu lado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Augusto observava os peritos atravessarem a recepção da empresa. Seu telefone não parava de tocar. Investidores. Diretores. Conselheiros. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Ele tentou manter a postura. Tentou parecer seguro. Mas, quando viu um dos peritos lacrar a porta do arquivo central, compreendeu algo que jamais imaginara sentir. Pela primeira vez em muitos anos,
O homem que sempre controlou a vida de todos havia perdido completamente o controle da própria.